Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje falando sobre propriedades das medidas de dispersão. Especificamente, vamos falar de variância e desvio padrão. E as propriedades são as mesmas que a gente viu em estatística descritiva, as mesmas. Então, vamos direto para um exemplo, para a gente ver como é que fica. Tá? Bem rapidinho, bem direto ao ponto. Considere uma variável aleatória x com variância igual a 3. O exercício pede para a gente calcular a variância de y, e y é o dobro de x mais 7. Tá? Então, o exercício pede para a gente calcular a variância de y. Então, eu vou aplicar a variância dos dois lados da igualdade. Certo? Então, a variância de y será a variância de 2x mais 7. Estou aplicando a variância dos dois lados da igualdade. E aí, quais são as propriedades da variância? São as mesmas lá da estatística descritiva. Primeiro, somas e subtrações em nada interferem na variância. Então, eu posso arrancar esse 7 aí, que ele não faz a menor diferença. Isso aqui será simplesmente a variância de 2x. Então, vamos anotar isso. Somar e subtrair constantes em nada impactam na variância. Para o desvio padrão, idem, né? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se a variância permaneceu inalterada, quando eu tirar a raiz quadrada, o desvio padrão também permanece inalterado. Então, somar e subtrair constantes em nada impactam na variância e no desvio padrão. Certo? Continuando. Notem que eu tenho uma constante multiplicativa, é o 2. Esse 2 pode sair da variância, só que ele sai ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado é 4, multiplicando a variância de x. Então, a constante multiplicativa, ela impacta, só que o impacto dela é ao quadrado. O 2, ele sai como 4. Então, vamos anotar isso. Multiplicar por uma constante k fará com que a variância seja multiplicada por k ao quadrado. Bom, se a variância foi multiplicada por k ao quadrado, quando eu tirar a raiz quadrada para chegar no desvio padrão, o que acontece com o desvio padrão? O desvio padrão será multiplicado por k. Portanto, o desvio padrão será multiplicado por k. Legal? Então, a gente acabou de concluir que a variância de y é igual a 4 vezes a variância de x. De onde veio esse 4? É aquela constante multiplicativa 2, ela saiu elevada ao quadrado. Portanto, vou anotar aqui no canto. Portanto, se eu tirar a raiz quadrada desse lado e tirar a raiz quadrada desse lado, o que eu chego? Eu chego que o desvio padrão de y é o dobro do desvio padrão de x. Então, no desvio padrão, a constante multiplicativa ela não aparece ao quadrado, ela aparece simples mesmo, aparece como 2. Não é 2 ao quadrado, é só 2. Tudo bem, mas vamos continuar o cálculo, né? A gente queria, no fundo, a gente queria a variância. Então, vamos lá. Variância de y é 4 vezes a variância de x. A variância de x, o exercício disse que vale 3. Então, ficaremos com 4 vezes 3, que é 12. Legal? Essa é a resposta da questão. Então, o que você precisa saber para a prova? É simplesmente isso aqui. Somar e subtrair constantes em nada impactam na variância e no desvio padrão. Multiplicar por uma constante k fará com que a variância seja multiplicada por k quadrado e o desvio padrão multiplicado por k. Analogamente, né? Multiplicar por k fará com... Aliás, analogamente, dividir por k fará com que a variância seja dividida por k quadrado
o desvio padrão seja dividido por K. Ou seja, com a divisão, o funcionamento é idêntico ao da variância, é idêntico ao da multiplicação, é o mesmo comportamento. Vamos dar um exemplo? Então, considere x com variância 10. Calcular a variância de y igual a 3x mais x sobre 2 mais 127. Tá bom? Vamos lá, então. Então, a gente sabe que y é igual a x sobre 2. Aliás, em vez de 127, eu vou colocar menos 127. Então, vamos de novo. Y é igual a x sobre 2 menos 127. E aí eu quero calcular a variância, então eu vou aplicar a variância dos dois lados da igualdade. Vou aplicar a variância do lado esquerdo e a variância do lado direito. Não vai dar espaço, né? Deixa eu apagar e fazer de novo. Então, vou aplicar a variância dos dois lados. Eu vou ficar assim, a variância de y é igual a variância de x sobre 2 menos 127. Mais uma vez, constantes aditivas e subtrativas, né, que somam ou que subtraem, não interferem nem na variância e nem no desvio padrão. Então, esse menos 127 cai fora. Constantes multiplicativas e aditivas, sim, elas podem sair da variância ao quadrado. Então, esse meio, ele sai como 1/4. Ele sai como 1/4 que multiplica a variância de x. A variância de x vale 10, então eu tenho 1/4 que multiplica 10, e 1/4 que multiplica 10, 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, resposta 2,5. Beleza? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!